Eu escolhi, gente, para falar hoje, a gente bater esse papo, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. E aí eu escolhi esse item 17, que é carregar a cruz quem quiser salvar a vida. Antes de começar a falar, eu quero falar para vocês que o Evangelho, todo esse Evangelho, ele tem todos os ensinamentos que nós precisamos na vida, para evoluir, para ser feliz, para ter liberdade, para caminhar rumo à nossa própria vitória. Mas todas as lições aqui, elas precisam ser interpretadas por nós, porque senão ela fica muito pueril, né? E Jesus, ele não veio de lá das alturas, né? Tanto sacrifício para diminuir ele, para chegar aqui na Terra, para falar bobagem para nós, para falar coisinha boba para nós. Ele veio falar coisas profundas que, se nós entendermos, nós vamos conseguir realmente sermos mais felizes, né? Nós acabamos de passar aí por Setembro Amarelo, né? Que foi um mês assim dirigido para fortalecer as pessoas contra o suicídio. E o suicídio, ele está cada vez mais alarmante, né, no nosso planeta. O Divaldo até, inclusive, falou numa palestra dele que já estão reencarnando inúmeros seres benfeitores, elevadíssimos espiritualmente, reencarnando na Terra para lutar contra essa situação terrível que é o suicídio. E que até 2025 reencarnarão muitos, segundo o Dr. Bezerra de Menezes. Então, olha o quanto Jesus está preocupado conosco. E tudo isso por conta de nós não interpretarmos bem a nossa vida, né? A gente entra no val da valsa, aí, como diz o ditado, querendo ser igual à maioria, e se a maioria estiver indo para o caminho errado? Nós vamos junto, né? Então, a gente tem que examinar todos os ensinamentos do Cristo e encaixar na nossa vida, né? Então, olha, eu vou ler só um trechinho aqui para a gente se situar, não sei se todo mundo conhece. Ele fala assim, o Cristo, ó, o ensinamento dele. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa de mim. Então, quando a gente começa a seguir o Cristo, de verdade, gente, nós ainda não somos perfeitos, nós ainda estamos longe disso, nós ainda temos muitos defeitos, vícios. Quando eu falo vícios, eu não estou falando só de droga, de bebida, não. Vícios da maledicência, da mentira, do egoísmo, da vaidade, tantos e tantos vícios, da irresponsabilidade. Tem gente que tem esse vício de ser irresponsável. E quando nós seguimos o Cristo de verdade, a gente começa a se esforçar em trabalhar tudo isso. Como que é o esforçar? Já vamos agradar a Deus e aos bons espíritos se esse nosso esforço for mínimo. Se você é maledicente, você conseguiu frear sua língua um segundinho, mas no segundo seguinte você foi maledicente, já conta para o Cristo, porque durante um segundo você conseguiu segurar. E conforme a gente vai burilando, vai insistindo em trabalhar as nossas virtudes,
nós vamos nos fortalecendo, porque esse é o intuito, e aí vai ficando mais fácil. Aí, daqui a pouco, a gente consegue ficar 3 segundos sem fazer a maledicência. Daqui a pouco, meia hora, daqui a pouco, um dia inteiro, né? E daqui a pouco não existe mais em nós esse vício da maledicência. Então, tudo começa com 1 milésimo de segundo. Tudo começa quando você volta a sua mente embrecar por 1 segundo. Mas a gente tem que dar esse primeiro passo. Senão, nós vamos ficar na manada, igual a todos errados, né? Aí o Cristo, ele fala assim, então, aí ele fala da cruz, né? Carregue a cruz. Quem quiser me seguir, tem que carregar a cruz. O que é essa cruz? A cruz é a nossa vida, com tudo que tem dentro dela. Felicidades, alegrias, prazeres, dificuldades, doença física, doença moral. Tudo isso faz parte desse pacote chamado vida e que Jesus deu o nome de cruz. Por que é cruz? Nós estamos encarnados com um corpo que precisa comer, precisa satisfazer as necessidades, precisa tomar banho, precisa fazer tanta coisa, precisa dormir. Olha como a gente dorme, os médicos ficam aí subindo cada vez mais, 8 horas. Impossível, né? Todo mundo dormir 8 horas. Mas, assim, olha quanto tempo a gente dorme, né? Então, a gente está num corpo que limita muito a gente. E se a gente não aproveitar os mínimos instantes para lembrar dos ensinamentos do Cristo, que nós nos intitulamos seguidores dele, né? Nós não falamos para todo mundo, eu sou cristã, eu sou espírita. Então, se nós nos intitulamos assim, a gente tem que, pelo menos em algum momento do dia, lembrar disso. E se está com dúvida de como agir, de como começar essa mudança, então busca aqui. Interpreta o que foi dito aqui, porque está ali a resposta para tudo na nossa vida. Tudo tem resposta no Evangelho. E se você não entender aqui, vai entender no livro aí que o Edson doou, o Livro dos Espíritos. Mas está tudo. O Kardec era um ser tão iluminado e tão inteligente que ele não esqueceu de perguntar absolutamente nada para os espíritos, né? E a composição do Evangelho, ele não esqueceu de nada, está tudo aqui. Então, quando nós nos determinamos a seguir esse Jesus, nós somos obrigados a nos auto-melhorar, porque senão esse título não vai valer para nós. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim, nossa, quanto defeito tem essa Clarice, meu Deus. Mas vai enxergar algumas virtudes. Porque se não enxergar nenhuma, então eu não sou cristã. Porque eu já tenho que ter. A gente já está, todos nós já temos que ter. Porque a gente já está reencarnando há milênios. Não importa se nas outras nós não éramos cristãos, mas as reencarnações nos obrigam a melhorar. Então, a gente já tem que estar um pouco melhor, né? Nós já chegamos aqui nesse nível. Aí ele fala assim, no outro parágrafo, né? Se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Será que, se a gente levar isso aqui ao pé da letra, será que Jesus estava querendo dizer que aquela senhora que na época que andou aqui na Terra, aquela senhora que estava seguindo ele, mas ela tinha lá uma mãe doente, acamada, que precisava comer com a mão dela, tomar banho com a mão dela, trocar fralda. Será que Jesus queria que ela largasse a mãe dela e fosse seguir ele? Escutar as preleções dele? Será que é isso? Mas se a gente seguir o pé da letra, é isso. Mas não é. A responsabilidade é o primeiro item
da nossa evolução. Quanto mais responsáveis nós sermos, em todos os sentidos, no trabalho, na casa, na sociedade, na religião, enfim, quanto mais responsável nós formos, mais estaremos no caminho da evolução, no caminho certo da evolução. Tem uma fala do Divaldo, em alguma palestra dele lá do YouTube, que uma moça chegou para ele no centro e falou assim, Divaldo, eu estou querendo abrir um asilo para cuidar de velhinhos. Aí ele falou, minha filha, larga disso, cuida da sua mãe que é velhinha, você já vai estar fazendo um grande bem para a sociedade. É isso, ela queria abrir um asilo, cuidar da mãe dos outros e largar dela, né? E isso não vale. Esse é o pior. Não adianta se você fizer caridade o dia inteiro, a noite inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, e largou a sua responsabilidade. Não adianta, isso não é caridade. A caridade começa na sua responsabilidade. Você não nasceu num lar, caiu de paraquedas ali, não. O lar são os seus afetos e aqueles que você vai ter que ressarcir alguma coisa, você vai ter que se corrigir em alguma coisa, melhorar alguma coisa. Então, não adianta fugir do lar, tá? Lá é importante. O local de trabalho, você ganha teu pão lá, então você tem que dar o seu melhor, né? E em benefício do bem maior, da paz entre todos, você tem que começar por essa paz, né? Aí, quando ele fala tomar a cruz e segui-lo. Seguir Jesus, como que a gente vai se negar? Eu não posso me negar, né? Mas eu posso negar os meus defeitos. Eu posso, para seguir Jesus, eu vou fazer uma prece agora, lá em casa, para dormir, antes de dormir. Mas eu magoei muito, feri muito uma pessoa durante o dia. Então, nessa minha prece, eu tenho que incluir a pessoa. Isso é que é me negar. Porque eu fiz aquilo usando o meu lado podre, o meu lado ruim. Mas agora eu vou me negar, porque eu vou lembrar que eu estou seguindo Jesus. E nessa minha prece, no final do dia, eu vou incluir essa pessoa. Aí sim eu vou estar me negando e seguindo Jesus. Né? Se a gente for analisar os suicídios, a maioria deles acontecem porque as pessoas não olham para a própria responsabilidade. As pessoas, por orgulho, por vaidade, ou às vezes por culpa, decidem se matar e não lembram da responsabilidade do lar. Se a esposa vai ter condições de criar o resto dos filhos, ou se o esposo vai ter condições. Então, a pessoa que se mata, ela está sendo altamente egoísta. Não vamos aqui julgar ninguém, né? Porque o que leva uma pessoa a cometer esse ato tão atroz contra si próprio, a gente não tem que julgar. E, às vezes, aquilo que a gente julga, aos olhos de Deus, tem bastante atenuante. Está até no Evangelho que o suicídio pela demência, pela fraqueza do ser humano, tem álibi, né? Então, tudo na lei divina é pesado, é avaliado. E essa avaliação nós não temos condições de fazer. As pessoas carregam dentro de si inúmeros conflitos de muitas vidas e a gente não conhece. Mas meu filho eu conheço 100%. Não conhece. Você conhece superficialmente. Não conhece o filho, não conhece o esposo, não conhece a esposa. A dor que a gente carrega dentro de si
Os conflitos a gente não conhece. Se conhece, não conhece a extensão total. Então, a gente não pode julgar, né? Aí ele fala que se você for rejeitado porque está seguindo o Cristo, que a gente vai ter, ele fala no parágrafo abaixo, que a gente vai ter uma recompensa no céu. E vamos mesmo. A gente vai ter uma recompensa no céu. Porque nós vamos nos melhorar, né? Se a gente seguir os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos do Evangelho, nós vamos nos melhorar e a gente vai ter essa recompensa sim. Porque nada fica sem recompensa. Quando a gente faz da caridade, o primeiro a receber somos nós, é assim? A primeiro bem-estar é nosso. Assim é com a nossa evolução. Conforme a gente vai evoluindo, nós vamos tendo direito de atrair para nós pessoas melhores, locais melhores. Então, lá no céu, nós vamos para uma colônia espiritual melhor, porque nós angariamos isso pela nossa conduta melhor, pela nossa evolução. E se eu não evoluir nada? Você vai para onde você tem merecimento, que é uma colônia que não tem ainda todas as felicidades das outras, mas que vai ter muito labor, muito trabalho, muita evolução e ajuda de Deus, porque Ele não abandona ninguém. Ninguém está relegado ao abandono, tá? Nós vamos, é que nem aqui na Terra, gente. Eu adoro fazer analogia para as pessoas entenderem. Aqui na Terra, se eu quiser morar em Moema, eu posso? Se eu não tenho condições financeiras, não dá. Porque lá você precisa de bastante dinheirinho para comprar uma casinha lá, né? Porque o bairro é caro. Então, quem não tem, mora em outro bairro mais inferior. Lá também é a mesma coisa. Só que não compra com dinheiro, compra com virtudes, né? E é dessa forma que a gente atrai. Os semelhantes se atraem. Mas meus amigos são todos maledicentes, fofoqueiros, né? Não sei o que. Então, examina você também é. Porque senão você não ia atrair esses amigos. Agora, se você é um pouquinho só maledicente, de vez em quando, então você vai atrair pessoas dessa forma também. Que só de vez em quando. Ou até melhorzinho, que vai te corrigir. Sabe? Porque quando a gente está no caminho certo, a gente vai atraindo pessoas melhores, né? E aí essas pessoas vão falar, olha, você está sendo maledicente, hein? Vai te acordar. Aí você fica com vergonha e começa a se vigiar, né? Mas aí você é rejeitado, que aqui no Evangelho fala, né? Você pode ser rejeitado. Porque quando a gente começa a melhorar, aqueles que andavam conosco, na época em que a gente era todo torto, não vai querer mais andar com a gente. Você já percebeu pessoas que têm vício, por exemplo, da bebida e param de beber? Os amigos bebam não quer mais. Fala, vou andar com esse cara, ele fica me induzindo a parar de beber, e não quer mais andar com ele. Assim somos nós com os defeitos morais. Quando a gente começa a mudar, a melhorar, as pessoas também não querem a gente. Não vou chamar essa moça, não. E ela vai estragar a nossa festa, vai ficar falando de Jesus lá, né? E não vai dar certo. E você começa a ser rejeitado mesmo, né? Mas isso não tem importância, porque você vai adquirir outras amizades que são similares a você, que vai estar condizente com esse novo ser que você está querendo ser, né? Você não vai mais ser, nem ficar sozinho, nem ser atraído, ficar triste porque aqueles te rejeitaram, né? Aí eu li uma vez uma frase que eu adorei, mas eu não sei quem foi que falou. Vou falar para vocês. Se os maus não gostarem de você, isso significa que está no caminho certo.
isso, gente. A gente tem que ter coragem. Aí, Deus não criou ninguém dependente de ninguém. Todos nós, por mais que a gente ame as pessoas que andam conosco, a gente não depende deles para viver. E nem para viver bem, viu? A gente vai sofrer se sair de perto, porque a gente ama. A gente vai ter angústia, mas você vai ter todas as possibilidades de viver. A minha avó paterna morreu no parto. O filhinho foi criado. Está lá hoje com 88 anos, bem. Então, ninguém nasce para ser dependente de ninguém. A gente caminha pela vida. E um ajudando o outro. E não precisa ser necessariamente grau de parentesco, de consanguinidade. A gente não está só. E quando nós precisamos ser socorridos e não tiver ninguém encarnado, nós vamos ser socorridos por essa turminha que está aqui. E eles vão se utilizar até de um cachorro para nos ajudar. Uma vez eu vi na televisão, muito tempo atrás, uma pessoa, acho que era lá nos Estados Unidos, a mulher passou mal, o cachorro pisou na tecla acho que ele foi ensinado, né, pela dona. Ele pisou na tecla do telefone, que era aquele telefone antigo, com teclona, e estava gravado o telefone de alguém, ele começou a latir. A pessoa foi lá, socorreu. Você está entendendo como que funciona os mecanismos de Deus? Ninguém está sozinho, ninguém está abandonado. Então, caminharmos pela vida, amando as pessoas, mas sem esse apego. Porque amanhã a gente pode não acordar. E as pessoas que nos amam vão chorar, vão sentir falta, mas vão viver, vão continuar vivendo, né? E assim são as pessoas que nos rejeitam. Esse rejeitou, vamos para o outro lado. A gente não precisa desejar mal, nem ficar rogando praga, e nem se entristecer. Vamos adiante. O suicídio, a maioria deles é pela culpa. A gente carrega muita culpa dentro de nós. Nós erramos, todos nós erramos. Não tem aquele que não errou. Ah, mas eu errei mais. Alguém pode falar assim, né? Porque eu matei fulano. Tudo vai ser analisado por Deus. Qual o contexto disso? Qual a situação que envolveu isso? Tudo vai ser atenuado pela misericórdia divina. Você não precisa se matar. Porque senão você vai estar cometendo dois erros. Você matou um e está se matando também. Dois crimes. E que, segundo o Evangelho, que fala que é a lição do suicídio, esse é o pior erro que a gente pode fazer. É matar a nós mesmos. Porque a vida é uma bênção divina, que é uma bênção muito grande que Deus nos deu, e que a gente tem que aproveitar ao máximo. E não ficar olhando para a vida do outro. O fulano. Uma vez uma amiga minha falou que uma amiga nossa tem uma vida maravilhosa, porque ela viaja muito, conhece quase o mundo inteiro. Fulano tem uma vida maravilhosa. Aí eu virei para ela e falei, você quer trocar? Ser ela lá? Tudo bem, pacotão, né? Suas viagens. E ela vai para a tua vida? Ela falou, eu não quero, não. Você vai ter que pegar tudo, os filhos dela, o marido, as dificuldades psicológicas dela, tudo. Você quer? Não, não quero. Ninguém quer a vida de ninguém. Se a gente analisar, é a nossa que é a vida maravilhosa. Ninguém quer trocar. Então, a gente valorizar até o último centil. Mas amanhã eu vou cair na cama, vou vegetar. Não importa, enquanto tiver um suspiro, vegeta. Mas você sabe se a mente daquele que está vegetando não está funcionando? Você sabe que se o inconsciente dele não está trabalhando? A Madre Teresa de Calcutá falou assim, mesmo que você não consiga levantar um dedo, ore, pense no bem. É isso, gente. Todo mundo pode fazer. A gente pode trabalhar até vegetando, né? Por isso que o Espiritismo é contra a eutanásia. Por isso, porque a gente não tem o médico da Terra
não tem como avaliar se aquele cérebro, o inconsciente, não está trabalhando. Ele sabe avaliar se o consciente está trabalhando, né? Os aparelhos detectam tal. Mas o inconsciente, não. E os espíritos falam para nós que pode estar trabalhando, sim. A pessoa, o ser sai do corpo. O ser sai do corpo, às vezes com a moléstia muito grande, e aí ele está consciente fora do corpo, né? E aí se mata. Não pode, gente. Não olha para a vida de ninguém, para a gente não enfraquecer. A nossa é a melhor vida. Aquele filho problema é o melhor filho. Marido alcoólatra, que só traz problema, é o melhor marido. Segue em frente. Gente, segue em frente. Aquele chefe duro te dá o seu salário digno e honesto. Você paga a tua conta, você põe comida em casa. Valorizar a vida. Valorizar a vida, porque a vida é um bálsamo maravilhoso. E quantas pessoas estão se suicidando por orgulho? Ai, a minha empresa faliu. Eu estou morrendo de vergonha dos meus filhos. Meus filhos para trabalhar. Que vergonha que nada. Você não começou do zero. Não tem que ter vergonha de ninguém. Eu fali, mas vou reconstruir minha vida. Vou trabalhar de algum jeito, ganhar um pão honestamente. Não tem que ter vergonha de ninguém. Não existe falência, existe equívocos. Nós nos equivocamos, agimos mal em algum setor da vida, mas podemos corrigir. Não vou conseguir ser rico mais, mas que importa? Será que ser rico é sinônimo de felicidade? É sinônimo de muitas facilidades. Eu não falo mal do dinheiro, não. Mas é de muitas facilidades. Mas não é de felicidade. Então, vamos examinar se o nosso orgulho não está em alta. Largar as culpas. Ah, então, dane-se. Não, não é assim, não. Se você errou e você sentiu culpa, você reconheceu que errou. Então, assuma a responsabilidade disso. Faça algo para melhorar. Não dá para melhorar com a pessoa. Faça algo para melhorar outras pessoas. Ore por aquela pessoa. Desencarnou? Reza todo dia. Ah, ele não me perdoa. Não tem problema. É você que tem que perdoar, não é ele. Né? Então, o suicídio está crescendo porque a gente tem vergonha de falar como a gente pensa. A gente tem que falar. Se você encontrar uma pessoa que está em desespero por conta disso, vamos falar sim. Não importa se é uma pessoa importante, tem grau alto, não importa. Se ele está nesse conflito, ele precisa de ajuda. E às vezes é você que entrou no caminho dele. Fala, vamos evitar o suicídio. Às vezes um olhar carinhoso pode evitar um monte de coisa. E a gente tem o dever de fazer algo nesse sentido. Ultrapassei, desculpa. Gente, é isso que eu tinha para falar. Vocês leiam, interpretem, tirem a interpretação de vocês. É importante que cada um tenha a sua interpretação. E aproveite para a própria vida. Leia o Evangelho inteirinho, do começo ao fim. Vai interpretando, não é ler. Hoje eu vou ler 10 capítulos, aí você não vai entender nada. Lê meia página, rumina aquilo, tenta entender. E assim é. Todos os livros da codificação do Kardec são livros que não podem ser lidos, tanto que a gente estuda aqui na casa. Porque tem que ser estudado, né? Porque senão não vai entender mesmo, né?